Oi, pessoal, eu sou o Cláudio Luquezzi e a gente está junto aqui novamente em mais uma entrevista com asas. Hoje a gente vai falar com um cara muito especial. Inclusive, eu vou ter um pouco de trabalho para como é que eu vou conduzir essa entrevista, porque ele tem tantas facetas, tem tanta coisa para falar. Aviador, piloto da FAB, especialista em segurança de voo, fotógrafo. Quer dizer, a gente vai ter que tomar cuidado aqui, senão a gente vai virar uma minissérie, né? Então, com a gente aqui o meu amigo Davi Branco Filho. Ô, Davi, seja bem-vindo aqui no nosso canal. Oi, Cláudio. Prazer estar aqui. Muito obrigado por esse convite para a gente bater esse papo sobre vários assuntos, né, incluindo aviação, segurança de voo, fotografia, o que você quiser falar, estamos aí à disposição. Então, eu queria que você desse assim, uma explanadinha para o nosso público, né? Você é de onde, Davi? Eu sou natural de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, né? Meu pai era militar da aeronáutica também, aviador, e servia lá no 1º do 14, quando eu nasci. Então, eu nasci em Porto Alegre, mas rodei esse Brasil todo aí, né? Como filho de militar, cada 3, 4 anos a gente mudava de cidade, né? Então, vivi um pouquinho em cada lugar diferente do Brasil. Aí, rodei esse Brasil inteiro aí como criança, até a hora que eu decidi entrar para a Força Aérea também. Então, e essa decisão, como é que foi? Claro, seu pai era da Força Aérea, mas até como é que foi essa decisão? A partir de onde? A gente acaba tendo uma influência, né, convivendo, né? Então, desde garoto, a gente convivia, ia em base aérea, via avião, subia em avião, olhava. Então, sempre gostei muito de sair, gostava de conhecer aviação, ler sobre aviação, desenhar avião. Então, e acabou a coisa sendo natural. E lá quando eu tinha lá meus 14, 15 anos, eu decidi entrar para a Força Aérea, né? Entrei na Escola Preparatória de Cadetes do Ar, que é o equivalente ao nível médio. Fiz o nível médio lá e depois fui para a Academia da Força Aérea, que é o equivalente ao curso superior. E me graduei como oficial aviador em 1984. Depois da graduação, todos os aviadores naquela época iam para Natal, para o comando, o que hoje é Comando Aéreo de Treinamento, né? Na época era Centro de Aplicações Táticas e Recrutamento de Equipagens, o CATRE, e metade da turma ia para fazer o curso de caça e outra metade ia fazer o curso de transporte. E eu fui para lá, fiz o curso do Chavante, mas não concluí o curso do Chavante, e fui designado para um esquadrão de helicóptero da Força Aérea, que foi o 2º esquadrão do 8º Grupo de Aviação, em Recife. Então, aí você foi para Recife, e aí, pelas fotos que você me mandou, que a gente vai estar mostrando aqui, você foi voar de sapão, é isso? O 2º do 8º Grupo de Aviação era um esquadrão de helicóptero da FAB. Como todos os outros esquadrões do 8º Grupo de Aviação, tinham várias tarefas, várias missões, incluindo a parte de busca e salvamento, ataque ao solo, reconhecimento, um monte de atividade. E o equipamento principal era o Bell, o H-1H, que era o sapão. Então, quando eu cheguei lá, a gente voou o sapão durante vários anos. Uns 3 anos depois que eu cheguei no esquadrão, a FAB colocou lá o Esquilo, que era o H-50, que é o mesmo helicóptero aqui do Águia, né? Então, a gente voou algum tempo concomitantemente, tanto o Bell H-1H quanto o Esquilo, e depois o Hzão foi retirado e ficamos só com o Esquilo. E foi interessante, apesar da mudança de equipamento, porque a gente percebeu que o Esquilo era uma excelente plataforma para lançamento de armas, para fazer ataque ao solo, para utilização de lançamento de foguete ou de tiro terrestre, e nós começamos a enveredar por esse caminho naquela época, e isso deu muito resultado em termos de doutrina. O esquadrão acabou enveredando para essa área de emprego armado do helicóptero, isso no final dos anos 80, a tal ponto que alguns anos depois, a Força Aérea decidiu transferir o 2º do 8º para a Amazônia, né, lá para Porto Velho, e comprou os helicópteros AH-2 Sabre, né, equipando. Então, foi essa mudança de doutrina que era muito voltada para o busca e salvamento, e quando a gente perdeu o H1H, a gente começou a enveredar para a área de combate, inclusive de manobras de combate aéreo defensivo no teatro de operações. Isso aí acabou mudando o foco do esquadrão, e a Força Aérea transferiu o esquadrão lá para Porto Velho para fazer
as ações de superioridade aérea na proteção de fronteira. Pô, que interessante. Mas aí, quando ele foi para Porto Velho, você já tinha saído do esquadrão? Eu já tinha. A época que eu fiquei no esquadrão, lá em Recife, naquela época, né, final dos anos 80, início de 90, não existia helicópteros no Exército, não existia helicóptero na Polícia Federal. Então, a Força Aérea tinha tanto a missão de fornecer o suporte de busca e salvamento, no caso do nosso esquadrão, lá na região Nordeste. Então, a gente fazia serviços de alerta para os esquadrões de caça que ficavam em Natal e Fortaleza, a gente fazia cobertura de busca e salvamento do litoral Nordeste. Então, fizemos muito apoio à Polícia Federal. A Polícia Federal, naquela época, tinha umas missões de combate a narcotráfico, que tinha plantações de entorpecentes no interior da Bahia, de Pernambuco. Então, a gente fazia missão junto com a Polícia Federal, transportando os agentes da Polícia Federal para fazer esse combate. Salvamento, apesar da gente sempre falar de que o Nordeste é seco, nós fizemos muitas ações de salvamento por causa de enchentes no Nordeste. Então, quando chove lá, a coisa inunda a ponto da gente tinha que retirar pessoas de teto de casa, sabe? Então, o esquadrão tinha muita atuação, bastante intensa, e foi um grande aprendizado para a gente de participar de todas essas atividades naquele período. E teve algum voo, porque, assim, como você falou, do sapão, do esquilo, de emprego de armas, busca e salvamento, resgate em enchente, teve algum voo que foi aquele voo em que você parou a pensar e pensou assim, meu Deus, onde eu estava com a minha cabeça quando eu me meti nisso? Tem sempre alguma história interessante, né? Por exemplo, nessas missões junto com a Polícia Federal, a gente, depois que pousou, a gente identificou que o helicóptero tinha tomado um tiro, né? Então, foi um susto ali, a gente não sabe exatamente quando que aconteceu, mas as pessoas no solo estavam reagindo à presença do helicóptero. O outro caso que para mim foi interessante foi que me mandaram com um esquilo resgatar uma pessoa num navio que estava passando ao largo da costa lá no Nordeste, mas naquela época a gente não tinha GPS, né? Então, assim, o navio deve estar passando a tantas milhas e mais ou menos nessa posição. Então, a gente saía voando mar adentro, né, com o helicóptero monomotor e rezando para encontrar o navio, né? Então, depois de um tempinho, acabamos encontrando. Foi uma experiência interessante, porque aqueles navios cargueiros, né, que tem a parte dianteira mais ou menos desimpedida, então nós fizemos um pouso no convés do navio. Era um tripulante que tinha sofrido uma lesão, lá um ferimento, por causa de explosão de uma caldeira dentro do navio, e nós fizemos o transporte do navio para um hospital em Recife. Então, tinha muitas atividades, era bastante interessante, foi um grande aprendizado esse período que eu passei lá no 2º do 8º Grupo de Aviação. E de lá você foi para Brasília? De lá eu fui para o Comando Geral de Operações Aéreas, que chamava o CONGAR, e eu voava no Grupo de Transporte Especial, voava Learjet 35 no Grupo de Transporte Especial. Fiquei pouco tempo, fiquei 2 anos no CONGAR, porque logo em seguida o CENIPA me ofereceu a oportunidade de fazer um curso de segurança de voo, uma especialização de segurança de voo nos Estados Unidos. Eu já trabalhava com segurança de voo desde 87, isso era 96, então já tinha uns 10 anos que eu trabalhava em segurança de voo, e o CENIPA queria que me convidou para trabalhar lá, e me ofereceu esse curso. Então eu fiquei 2 anos no CONGAR, e depois fui para os Estados Unidos, passei 10 meses nos Estados Unidos, em várias organizações diferentes, fazendo essa especialização em segurança de voo. E na volta, em 96, aí eu fui para o CENIPA, no finalzinho de 96, outubro de 96, eu fui para o CENIPA, e fiquei os 6 anos seguintes trabalhando no CENIPA. Então, essa mudança, você era piloto, né? Uhum. Aí você virou, vamos colocar dessa forma, você virou investigador de acidentes aéreos, né? Essa Sim. mudança quer dizer, do cara que está lá para voar e do outro que está lá para ver quando as coisas não deram certo para voar, né? Uhum. Como é que foi isso na sua cabeça? Na verdade, como eu te falei, eu fiz o primeiro curso no CENIPA em 87. Então, eu já fazia simultaneamente as 2 atividades, de piloto do esquadrão, e naquela época a gente até ajudava o DAC, né, o Departamento de Aviação Civil, nas investigações de aviação civil. Então, mesmo sendo
oficial da FAB, eu fui designado para fazer investigações em campo de acidentes da aviação civil. Então, eu já mexia com investigação de acidentes, fazendo relatórios, né? Até por isso que eu tive essa oportunidade de ser convidado para trabalhar no CENIPA. Quando eu fui para o CENIPA, eu fui lá, eu exerci as atividades de instrutor no curso de segurança de voo, e fazia a elaboração de relatórios finais de acidentes, mas a gente também tinha a oportunidade de continuar na atividade aérea. Então, eu passei a voar como inspetor da aviação civil, né? Estando no CENIPA, eu voava como inspetor da aviação civil, aviões da aviação geral, aviação executiva, e helicópteros na operação offshore, fiz curso do BEL 212, 412, e voei um pouquinho na bacia de Campos como checador de helicóptero. Então, agora, uma pergunta assim, que eu fico imaginando, né, como investigador de acidente aéreo, quer dizer, não é exatamente um cenário muito bonito de se ver, né? Qual foi o momento mais duro para você de chegar num acidente ou de fazer uma investigação? Teve algum momento que foi realmente complicado do ponto de vista até emocional, daquilo que você estava vendo ali? Sim, teve sim, Cláudio. Como eu te falei, eu fiquei no CENIPA até 96. Quer dizer, eu participei de várias investigações. Uma delas, a primeira investigação assim, de grande porte, de grande visibilidade que eu participei foi em 96, do TAM 402. Né? Eu tinha acabado de chegar no CENIPA em 96, quando aconteceu o acidente, e eu fui designado para participar da equipe na comissão de investigação. A comissão é dividida em 3 grandes áreas: a investigação de fator humano, de fator operacional e fator material. E quando aconteceu o acidente com o TAM 402, eu fui designado para parte da equipe que faria a investigação do fator material, que no final foi um dos aspectos preponderantes, né, como fator contribuinte do acidente, aquele caso da abertura do reversor durante a corrida de decolagem. Então, aquele ali, com certeza, foi um acidente muito chocante, né? Todo mundo que está na aviação conhece bem essa história, né? É uma cena muito forte naquela região ali do local do acidente. Então, teve alguns acidentes desses que marcaram. Alguns anos depois, quando eu estava na Embraer, a Embraer ela prestava assessoria ao CENIPA na investigação dos acidentes com produtos Embraer. Então, em 2004, nós tivemos um caso com o Embraer 120 Brasília. Esse avião estava na Amazônia, estava aproximando para pouso em Manaus, num voo noturno, e durante essa aproximação o avião foi autorizado pelo controle para descer até 2.000 pés de altitude, mas por algum motivo o avião passou direto pela altitude de 2.000 pés e continuou descendo até se chocar com o terreno. Nossa. E nós fomos para lá, né, tinham 33 pessoas a bordo, né, 30 passageiros, mais 2 pilotos e um comissário, e assim, o avião colidiu com uma grande árvore na região amazônica e praticamente pulverizou o avião. Então, assim, o avião caiu no meio da selva, a gente chegou lá de helicóptero, e assim, a cena é muito triste, é muito impactante, porque é destruição completa, você não chega nem a encontrar partes grandes do avião sobrando, muito menos das vítimas, né? Então, foi um acidente que me marcou, né, emocionalmente, e eu fiquei bastante abalado, né, por ter tido convívio com esse acidente. E é por isso, Cláudio, que eu tenho essa tendência ou essa iniciativa de trabalhar em prevenção de acidente, porque eu vejo as consequências, eu vi em loco as consequências de quando a gente deixa de cumprir algum procedimento operacional, entendeu? Então, as consequências elas são bem trágicas. Então, por ter vivido isso, por ter testemunhado isso, por ter vivido essa situação, é que eu acho importante de divulgar os aspectos de prevenção que eu aprendi ao longo da minha carreira. Então, justamente, eu tenho acompanhado aí o seu canal no YouTube, né, os vídeos que você tem colocado. Uma coisa que me chama a atenção é assim, essa mídia eletrônica, né? A mídia, de um modo geral, existe um lado dela que tem uma certa tendência ao sensacionalismo, né, ao impacto, aquilo que é impactante e tal, né? Mas no seu canal, justamente, a gente percebe que não existe isso, e inclusive não existe
aquela questão, assim, aquele desespero do imediatismo, né? Um acidente que aconteceu ontem, e aí já tem um vídeo do Davi falando sobre o que aconteceu, ou por que aconteceu, aquela coisa toda, né? Você comentou aí 2 acidentes envolvendo aeronaves comerciais, 2 acidentes que justamente por causa do número de fatalidades, das coisas envolvidas, atraem muito a imprensa, né? E aí, justamente, na imprensa você tem essa cobertura, né? Porque se quer logo dar uma explicação, se quer oferecer para o público, né, o que houve, né, responder aquela pergunta. E a gente sabe que não dá para responder essa pergunta no dia seguinte, na semana seguinte, que é bem mais complicado, né, tal. Então, o teu canal eu tenho curtido muito por causa disso, né? Você tem pego alguns acidentes, alguns incidentes, enfim, e colocado eles até de um modo, como é que eu poderia dizer, até de um modo didático ou pedagógico, sei lá, né? Então, agora eu queria que você me falasse um pouco, justamente, por exemplo, no 402, em outras vezes, teve o do Airbus de Congonhas, né? Que houve toda essa questão aí, né, da mídia falando um monte de coisa, tal. Então, eu queria que você desse para a gente aqui a visão do outro lado, né? Porque tem a visão do monte de gente falando um monte de coisa e sendo passado isso para o público, né? E eu queria que você desse essa visão do outro lado, de quem estava realmente investigando o negócio. Quer dizer, por que não se pode, vamos colocar assim, vai, por que não se pode dar uma resposta rápida, né, quando acontece um acidente aéreo? Por que a investigação não pode chegar e falar assim, foi isso, tal? Entendi. Cláudio, é o seguinte, o nosso foco no sistema de prevenção e investigação de acidentes é justamente investigar para prevenir. Então, pegando o exemplo que você falou aí do TAM 402, por exemplo, aquele acidente, 2 dias depois já se sabia que o acidente tinha sido causado por uma abertura inadvertida do reversor do motor número 1 na decolagem. Isso é o que aconteceu. O que aconteceu não é suficiente para a gente fazer prevenção de acidentes. Sim. Né? Não adianta eu saber que o reversor abriu, eu preciso saber por que ele abriu. Então, a nossa pergunta, quando a gente faz uma investigação, é entender, é descobrir os porquês daquele caso, né? Quais os fatores que contribuíram para aquele evento. No caso do TAM 402, nós tivemos uma série de dificuldades ali, porque os destroços do avião foram removidos, até sem autorização da aeronáutica, foram parar num lixão. Eu, como estava no fator material, eu tive que ir no tal do lixão para remover, para encontrar peças que seriam do avião no meio de um lixão, né, misturado com peça de circuito de televisão, né, com coisa que a gente não sabia se era avião ou não. Nós montamos as partes importantes desse avião num hangar lá em Congonhas, no piso de um hangar, para tentar fazer a continuidade de todo o sistema de atuação do reversor. Foram feitos diversos testes em laboratórios no Brasil e no exterior. As caixas pretas foram enviadas para o exterior, foi feita simulação num simulador de voo em Amsterdã para checar o comportamento do avião com a abertura do reversor, com motor em marcha lenta, com motor em potência máxima. Então, o que acontece? A equipe que faz a investigação de acidente, ela tem um foco que é entender por que aquilo aconteceu. E não dá para a gente saber por que aconteceu em 2 dias. E a curiosidade do público em geral é saber no dia seguinte o que aconteceu. O que aconteceu é relativamente fácil, só que a Comissão de Investigação Aeronáutica, o CIPAER, o CENIPA, tem uma responsabilidade com relação às informações que estão sendo divulgadas. A gente não pode divulgar uma informação e no dia seguinte voltar atrás com aquela informação que a gente deu. Né? Eventualmente, um jornal pode fazer isso e no dia seguinte voltar atrás, mas uma família que recebe uma informação oficial do CENIPA e 2 dias depois o CENIPA dizer que não era bem aquilo, isso não pode acontecer. Então, existe uma responsabilidade muito grande com a precisão das informações que são divulgadas. Nós temos que seguir acordos internacionais, o Brasil é signatário, né, da Organização da Aviação Civil Internacional, onde existe uma parte da legislação que trata de investigação de acidentes e que define o que pode ser liberado e o que não pode ser liberado com relação à investigação. Então, por exemplo, caixas pretas, né, transcrição, gravador de voz de cabine, isso não pode ser liberado pela convenção que o Brasil é signatário. Então, o Brasil faz parte dessa convenção e tem que seguir esses acordos. Então, é basicamente por isso que o sistema
tem um grande cuidado na divulgação da informação. Por quê? Porque a gente consegue, eventualmente, entender o que aconteceu, mas não consegue, em 1 dia, 2 dias, saber por que aconteceu. E esse é o foco da prevenção. Então, nós temos aí banco de dados com dezenas de milhares, né, de acidentes que podem ser usados para prevenção, que já foram investigados, mas, logicamente, existe uma curiosidade do público de saber o que aconteceu no acidente de ontem, né, no acidente que aconteceu agora há pouco. E as informações são muito escassas logo depois de um acidente. Você deve lembrar daquele Airbus da TAM que varou a pista em Congonhas, o 3054. Não sei se você lembra, durante uns 2 dias os jornais ficaram noticiando, através de pessoas especializadas em segurança de voo, que o acidente tinha sido causado por problema de grooving na pista. E depois a investigação mostrou que houve uma operação incorreta das manetes de tração do avião durante a aproximação para o pouso, que provocou uma aceleração, né? Um dos motores foi para a potência máxima sem comando do piloto, e aquele avião não ia parar na pista, independente de ter grooving ou não. Entendeu? Então, informações foram divulgadas sem se saber o que realmente tinha acontecido. Então, a aeronáutica tem essa preocupação, né, de divulgar a informação quando você sabe o que aconteceu. Diz uma coisa, diante de todo esse teu background, né, mas que você também, a gente vai chegar lá, né, você foi piloto de testes, enfim, dessa parte de segurança de voo também lá na Embraer, trabalhando para a Embraer, né, a gente vai chegar lá, mas assim, com toda essa tua formação, essa tua cabeça de tudo que você já viu, né, você assistiu o documentário Downfall? Eu assisti o Downfall. Uhum. O que você achou? Ele é bastante completo, né? Logicamente ele tem um cunho jornalístico, mas ele passou pelos todos os fatores que podem ter tido uma contribuição para a Boeing chegar no estágio em que chegou, né? Com relação ao sistema MCAS, inclusive o aspecto de cultura organizacional, quando houve a fusão da Boeing com a McDonnell Douglas. Então, eu achei um documentário bastante interessante, mas, obviamente, quando a gente se debruça sobre o assunto, assim, eles tinham 1 hora para falar sobre aquele caso. Então tem que caber tudo dentro daquela 1 hora, mas é lógico que o assunto ele tem muito mais ramificações, né, do que aquilo, mas eu acredito que, na minha opinião, ele abordou, dentro do espaço que lhe foi permitido, ele abordou de uma maneira boa o evento, né, ou os fatores contribuintes para o caso do MCAS, do 737 MAX. Agora, e na Embraer, então, como é que é? Porque o teu trabalho na Embraer, vamos fazer uma simplificação infame, vamos fazer assim, né? Era acompanhar a campanha de voo da aeronave, e a aeronave justamente para, vamos colocar assim, para ver aquilo que ela não deve fazer, né? Como é que é isso, Davi? As pessoas me perguntam muito, né, sobre como é que é a participação de um piloto dentro de um fabricante de aeronaves. E essa participação envolve todo o processo de desenvolvimento do avião, desde a parte do anteprojeto, quando começam a ser feitas as primeiras especificações do que se deseja com o avião. O piloto participa das análises de falhas, né, de como que os sistemas têm que ser estruturados, como é que é a carga de trabalho no caso de falha de sistema, a interface homem-máquina na cabine, né, como é que os botões, os diversos controles devem ser colocados dentro da cabine. Então, depois que você tem a parte do projeto do avião terminada, o projeto congelado, a empresa constrói um protótipo e começa a campanha de ensaios em voo. Essa campanha de ensaios em voo, de modo bem simplificado, ela envolve 3 grandes áreas. A área de sistemas, a área de desempenho do avião e a área de qualidade de voo do avião. Então, sistemas, a empresa vai testar todos os sistemas do avião, sistema hidráulico, sistema elétrico, sistema de pressurização, APU, combustível, tanto no modo normal quanto no modo de falha. Na parte de desempenho também, né, existem regulamentos que definem como é que deve ser o desempenho do avião para ele poder ser certificado. Então, se é um avião multimotor, na decolagem, se tiver uma falha de motor, ele tem que ter uma capacidade de subida de X% de gradiente com um motor inoperante.
Então, toda a parte de desempenho do avião também é desenvolvida e certificada. E, por último, a parte de qualidade de voo, onde você testa realmente o comportamento qualitativo do avião em condições extremas do envelope de voo, como, por exemplo, comportamento em stall, comportamento em baixa velocidade. O avião tem que ter um comportamento saudável para não dar susto no piloto, né? Não pode ter uma queda de asa, uma perda de controle quando está perto do stall. E lá na frente, também no outro limite do envelope, no limite de alta velocidade, se você eventualmente tiver uma excursão inadvertida além da velocidade máxima do avião, o avião tem que ter um comportamento saudável até uma certa velocidade para permitir a recuperação do avião. Então, todas essas 3 áreas de sistemas, de qualidade de voo e de desempenho são testadas na parte de ensaios em voo, tanto no modo normal, para atingir os requisitos de certificação, quanto em modo de falha, ou seja, o sistema ele falha, mas tem que haver a possibilidade do piloto recuperar uma condição de trazer o avião com segurança para o pouso. Então, essa parte do desenvolvimento do ensaio em voo. Então, eu falei, o piloto participa do projeto, participa dos ensaios, depois participa junto com as autoridades de certificação, a ANAC, a FAA, a EASA e outras autoridades que têm interesse em certificar o avião nos seus países, que essas autoridades elas checam todo o processo de certificação do avião, todos os documentos, participam de voos de ensaios que elas elegem participar. Então, eu quero saber como é que é o comportamento desse avião na manobra X. Então, vem um auditor daquela autoridade aeronáutica para participar daquele voo e ver como é que é o desempenho, se o desempenho confere com o que a gente colocou nos relatórios. E aí, com o avião certificado, a empresa entra no outro processo que é da produção seriada. Com a produção seriada, a gente tem o seguinte, cada avião que sai da linha de produção, ele tem que ser checado com relação à funcionalidade de todos os seus sistemas antes dele ir para o cliente. Então, é o que a gente chama de voo de produção, né? Todo avião que sai da linha de produção, a gente produz 200 aviões por ano, cada avião desse sai e tem que fazer um voo, às vezes 2, para corrigir algum pequeno problema que tenha sido encontrado, antes dele ser considerado pronto para entrega para o cliente. E aí passa para a fase seguinte, que é você se envolver com o cliente, né, o suporte ao cliente, porque muitas vezes os clientes estão comprando esse avião, é o primeiro do tipo que eles têm na frota deles, então a empresa também fornece treinamento, fornece suporte de instrução, treinamento, para até a empresa ficar solo na operação. Então, a gente tem possibilidade de participar em todas essas fases, né, projeto, ensaio, certificação, voo de produção e suporte ao cliente. Então, é uma gama de atividades bastante grande. Então, você passa muito tempo em reunião, junto com a engenharia, para definir, por exemplo, a interface homem-máquina no cockpit, e, por outro lado, você está lá no Egypt Air, dando instrução para pilotos da empresa que acabou de comprar esse avião. Realmente é uma coisa vasta, hein? Agora, dentro desse processo, você tem, principalmente na parte de ensaios, é necessário que exista uma estrutura muito robusta de avaliação de risco e de segurança de voo, porque os aviões estão sendo levados no limite do envelope. Então, toda a campanha de ensaios em voo, e geralmente um avião novo, desde que você tem um protótipo pronto, até você terminar a certificação, dá na faixa de 2 anos de voo, 2.000 horas de voo aproximadamente, cada campanha de voo que acontece, ela é precedida de uma análise dos riscos que tem em se efetuar aquela manobra e de medidas que você tem que adotar, ou para diminuir o risco, ou, em você tendo algum problema, você mitigar a consequência do risco. Então, a atividade de ensaio em voo, ela tem um processo de gerenciamento de risco muito robusto e muito consistente, né? É diferente, as pessoas falam assim, voo de teste é uma coisa extremamente perigosa, vocês são loucos, não sei o quê, mas existe uma base muito forte de acompanhamento, né, de prevenção, porque a gente não pode correr o risco de perder um protótipo numa campanha, né, de desenvolvimento, porque isso aí é péssimo para a empresa financeiramente, é péssimo para a imagem, é péssimo para o prazo de desenvolvimento do produto. Então, existe esse envolvimento grande do pessoal de engenharia, pessoal de sistema, tripulações de ensaio em voo, equipe de segurança de voo,
para cada tipo de voo que você sai para fazer, esse tipo de voo foi precedido de uma análise profunda sobre os riscos envolvidos naquele voo e que ações você tem que tomar para que aqueles riscos não tenham consequências que possam afetar o desenvolvimento do avião. Agora, diz aí, qual foi o voo desses, trabalhando para a Embraer, qual foi o voo mais apavorante que você já teve? Eu particularmente, eu não passei por nenhuma situação séria, né? Porque a gente, como eu falei para você, a empresa, ela tem essa análise dos perfis de voo, né? E hoje em dia você tem um grande suporte de computacional que permite saber estimar com razoável grau de certeza o comportamento do avião nos extremos do envelope. Então, toda a parte que a gente precisa chegar ou ultrapassar os limites do envelope operacional, a empresa faz isso no que a gente chama de aproximação gradual. Então, se eu tenho que, por exemplo, o avião tem uma velocidade máxima operacional de 320 nós, mas eu sou obrigado a demonstrar como é que o avião se comporta lá com 380, então eu vou de pouco em pouco, vou 320, 25, 30, e 32, 33, então toda aproximação em termos de manobra, de carga G, toda coisa que extrapole o envelope operacional é feito de maneira muito gradual e o avião ele é totalmente instrumentado. Então, dentro do avião protótipo, você tem um engenheiro dentro da cabine de passageiros com uma estação de controle que recebe milhares de dados de sensores que estão espalhados pelo avião. Hoje em dia, literalmente, esse número é real, são dezenas de milhares de sensores espalhados no avião, e você vai acompanhando tudo que está acontecendo. Então, antes de você ter um susto, você tem uma indicação ali no painel do engenheiro de voo de que alguma coisa está chegando próximo do limite. Mas de vez em quando não aparece uma surpresa, não? De vez em quando aparece uma surpresa, mas aí a gente não pode comentar as surpresas. Poxa vida! Agora, então, eu vou fazer uma outra pergunta. Agora eu vou fazer uma pergunta bonitinha, então, vai. Qual foi o voo mais gostoso que você fez nessa época da Embraer? Qual foi a aeronave ou a situação de voo mais bacana que marcou, que você não esquece? Cláudio, são muitas situações, né, cada uma com a sua especificidade. Então, eu tive a oportunidade de fazer os ensaios de gelo natural no Finonsen. Então, é interessante porque você sai para voar procurando condições de gelo para botar o avião onde todo mundo está fugindo, você vai colocar o avião naquela condição para esperar acumular uma certa quantidade de gelo na estrutura do avião, e depois de você ter esse gelo acumulado na estrutura, você tem que fazer manobras para provar que o avião ainda tem um comportamento saudável, mesmo com gelo acumulado na estrutura. Então é interessante por isso, né? Porque enquanto todo mundo está fugindo do gelo, você está indo para a região onde tem formação de gelo na aeronave e você fica de propósito voando ali durante 1 hora, 1h30, até acumular gelo suficiente para atingir aquilo que é exigido do requisito de certificação e você mostrar que o avião continua sendo controlável com aquela quantidade de gelo acumulado na estrutura. Eu participei de ensaios de vento cruzado com Legacy 450, que virou o Praetor 500, lá em Punta Arenas, ensaios de aproximação de grande ângulo com Praetor em London City. Então, tem vários ensaios que são interessantes, todos eles com as suas especificidades, né, exigindo cuidados especiais. Então, você se prepara especificamente para aquele tipo de ensaio, ver o que já aconteceu no passado de problemas, né, e tenta... todo tipo de ensaio tem uma equipe muito grande para preparar tanto o perfil do voo quanto as medidas de mitigação para a gente evitar qualquer tipo de problema. Então, tem bastante coisa acontecendo, assim, como eu te falei, né? Desde a parte de ensaio e voo, tem a parte da instrução para tripulantes, né? Eu tive a oportunidade de dar instrução na Tailândia, no Egito, na Colômbia, Panamá, na Grécia. Então, assim, cada situação dessa, ela tem a sua beleza, né, para a gente que está envolvido com a aviação. Isso deve ser interessante também, né? Bastante, você tem razão, porque
essa instrução de voo, você acaba encontrando umas culturas aí bem diferentes da nossa, né? E aí, até o jeito de lidar com a aeronave, serviço de bordo, ou o que fazer no avião é diferente, né? A gente tem que se adaptar às culturas, né? Por exemplo, as culturas orientais, a gente já tem uma dificuldade com a língua, né? Porque os fonemas dos orientais não se adequam ao idioma inglês. Então, a gente, no começo, tem uma dificuldade até de entender tanto os tripulantes quanto o controle de tráfego aéreo, do que eles estão falando. Existem culturas que o relacionamento entre os tripulantes tem uma diferença de hierárquica muito grande, então você tem que dar um treinamento no sentido de que eles têm que se comunicar dentro da cabine em favor da segurança de voo, né, que nem sempre o comandante está certo. Então, como você falou, né, é muito interessante porque são culturas diversas e você tem que se adaptar às características de cada cultura com que você está convivendo naquele período de treinamento lá. Agora, é o seguinte, muitas vezes você conhece uma pessoa que tem uma vida toda dedicada numa área, então você conhece um dentista que é espetacular, um ortodontista que é espetacular, mas aquele cara no momento de hobby dele, ele faz voo à vela, faz automobilismo, né? Você conhece um cara de uma grande empresa que no momento faz aeromodelismo e tal. Agora, o teu hobby é fotografia, né? Isso, exatamente. Então, agora, você não adianta, você é um caso perdido, você não consegue sair da aviação, né? Porque na fotografia você podia fotografar orquídea, podia fotografar carneirinho, mas você fotografa avião, não é isso? Na verdade, eu fotografo de tudo um pouquinho. De tudo. Mas você deve ter visto uma página minha que tem aviação e eu tenho uma outra página no Instagram também que tem um pouquinho de orquídeas e carneirinhos também. Até que enfim. Tem orquídea também, olha lá. Tem orquídea também. Mas, assim, eu sempre gostei de fotografia, né? Desde que eu comecei, desde adolescente, eu comprei minha primeira câmera, aquelas câmeras de filme, toda manual, né? Para a gente praticar. E lá pelos anos 90, quando eu trabalhava no Congar, eu tive contato, não sei se você conheceu, o Coronel Bombonato, que foi piloto de AMX. Ele era um fotógrafo muito conhecido, coronel aviador Bombonato, e ele publicou um livro sobre fotografia nos anos 90, e eu tive a oportunidade de trabalhar com ele por alguns meses, e aí ele me despertou essa coisa da fotografia da aviação, né? Quando eu fui para a Embraer, Cláudio, o que aconteceu? Na Embraer eu percebi um nicho diferente do que a gente tem na aviação geral, na aviação comercial, de transporte aéreo, na aviação executiva, porque aqueles voos de desenvolvimento eram voos com características muito especiais, né? E muito diferentes do que a gente está acostumado a ver. É lógico que a gente não podia fotografar tudo, não podia divulgar tudo, mas eu não sei se eu te falei, mas uma das minhas atividades na Embraer era como piloto de helicóptero. A gente tem um helicóptero lá para prestar apoio de resgate no caso de algum acidente durante o voo de ensaio. E eu era um dos pilotos do helicóptero. Então, o que acontecia? Quando a gente tinha um voo que a empresa considerava como um voo de alto risco, você tinha uma equipe preparada para fazer um resgate no caso de alguma adversidade. E a gente ficava na beira da pista ali com o helicóptero, num heliponto deslocado, sintonizado, né, com rádio, ouvindo todo o perfil do ensaio que estava acontecendo, com uma equipe de resgate. Era um piloto, um médico, um enfermeiro e 2 bombeiros da equipe de bombeiros lá de Gavião Peixoto. Então, essa equipe ficava no BEL H1H, pronta para decolar no caso de você ter algum problema. E eu passava, às vezes, horas ali na beira da pista, né, no helicóptero, nessa condição de stand-by, nessa condição de sobreaviso, e vendo o movimento de avião ali na beira da pista, e eu comecei a me perguntar se eu não podia aproveitar melhor esse tempo, né, vendo todo aquele movimento de aeronaves ali. E, na verdade, a partir de um determinado momento, eu comecei a levar a câmera para lá, pedir autorização para o diretor da área de ensaios, para o pessoal de marketing, e eu comecei a fotografar as atividades, né, o que podia fotografar, eventualmente mostrava para eles o material, pedia autorização para divulgar, então alguma coisa foi divulgada, a gente não pode divulgar muitas coisas que têm segredo industrial, né, mas as coisas mais corriqueiras e mais simples eu consegui divulgar. Então, eu tive essa oportunidade de viver esse ambiente na aviação, que é um ambiente um pouquinho diferente da aviação de transporte aéreo, da aviação executiva, que é a atividade de ensaio em voo, e ter a oportunidade de registrar algumas imagens que eu
assim, considero de ter tido sorte de ter tido essa oportunidade de fazer essa atividade. Bom, legal. Não, eu conheci o Bomonato. Ele era, nossa, tinha um olho do caramba para fotografar. Sim, ele era muito bom. E era um cara, assim, né, de uma época em que a fotografia era fotografia de filme, né? Quer dizer, fotografia de filme, exatamente. Não dava, o filme eram 36 poses no máximo, quer dizer, não dava para você ficar apertando o botão igual um maluco. Como a gente faz hoje, né? Como a gente faz hoje, né? Exatamente. Hoje você pega que você aperta o botão e esquece o dedo lá, né? Quer dizer, alguma coisa certa vai sair no meio daquilo, né? Exatamente. Mas no filme, não. No filme você tinha que pensar bem na hora de apertar. Mas então quer dizer que aí você ficou lá, você ficava fazendo companhia para os quero-quero, esperando aparecer alguma emergência. Isso. Nas épocas, nos momentos que eu estava de serviço na beira da pista, eu aproveitava para fotografar. E aí, assim, a gente via assim, tem muitas atividades da empresa também que acontecem fora do horário de expediente. Alguns tipos de ensaio, por exemplo, eles exigem uma condição de vento calmo, né, de atmosfera calma. Então, existiam muitos ensaios que aconteciam bem logo no amanhecer ou bem no final do dia, e aí eu também aproveitava, né? 5 e pouco da manhã eu já estava lá na beira da pista para fotografar. Tinha uns ensaios tem alguns ensaios interessantes, você já deve ter visto, aquele que o avião arrasta a cauda no chão. Sim. Né? Tem um ensaio que chama VMU, que é uma determinação da velocidade mínima que o avião sai no solo, e ele visualmente é muito interessante porque... como ele é feito nessa condição de atmosfera calma, e a gente faz bem no iniciozinho da manhã ou no final da tarde, o dia está meio no lusco-fusco ainda, então, quando o avião arrasta a cauda no chão, sai faísca, e visualmente aquilo, né, chama atenção. Então, fotograficamente, para a gente é interessante. Mas você falou aí que você teve sorte. Na boa, né? Eu conheço um monte de gente que estariam sendo pagos para ficar encostado no helicóptero esperando alguma coisa acontecer e não teriam transformado isso numa forma de expressão artística, né? Iam ter ficado só parados ali, né? Juntou a fome com a vontade de comer, né? E aí até em voo também, né? Deu para registrar algumas coisas. Tem algumas fotografias que eu gosto, eu mandei para você aí. Por exemplo, a gente tem assim, por exemplo, durante o voo não dava para fotografar, né, porque você estava envolvido na atividade de ensaio. Mas eu tenho um voo que eu fiz no KC-390, que a gente tinha que despressurizar o avião, fazer a abertura da rampa do voo, a rampa traseira de carga, em voo em altitude. Então, a gente tinha que voar com máscara de oxigênio, e aí o que eu fiz? Botei uma GoPro no para-brisa e deixei a GoPro filmando, e... depois peguei um frame dessa fotografia, desse vídeo, né? E é uma fotografia que eu acho bacana, porque a gente, né, tá os 2 pilotos ali no cockpit, com o avião despressurizado, né, voando em altitude, despressurizado, e com a tripulação usando máscara de oxigênio com o avião despressurizado. Então, são momentos muito interessantes, né, assim, que a gente está exposto a condições bem diversas da operação do avião, né, testando em várias situações, em várias configurações. E eu tive como eu tive essa veia, né, da fotografia, né, de gostar de registrar as coisas, essa oportunidade de registrar algumas imagens que, inclusive, a própria empresa utilizou durante algum período, né? E a gente é uma via de mão dupla, né? Você fotografa desde moleque? Desde moleque eu fotografo, né, como hobby. Depois, nos anos 2000, quando começou o digital, aí eu comecei a fazer alguns trabalhos, mas aí depois eu abandonei e fiquei só no hobby mesmo. Hoje é mais na diversão, na distração. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, porque você sabe que a Asas e o nosso público, né, a gente sempre teve um compromisso muito grande com essa parte de história da aviação e tal. Então, assim, se eu te entrevistar e se o pessoal ficar sabendo e eu não te perguntar, não vai, né, vão querer me pegar na rua. Então, assim, você voou o Hawker Hunter, né, o que a Embraer teve durante um bom tempo como avião de chase, né, tal. Isso. Então, agora aquela pergunta terrível, assim, como é voar o Hawker Hunter? Bom, deixa eu deixar claro o seguinte, eu não era piloto operacional do Hawker Hunter, eu voei acompanhando um piloto que era operacional, tá? Então,
O Hunter é um avião complicado, né, um avião da década de 50, os sistemas dele são bem diferentes do que a gente está acostumado hoje na tecnologia do século XXI, então ele exigia muito cuidado na operação, e ele era um avião de chase, um avião de acompanhamento, então sempre você voava com um piloto e um engenheiro de voo, que fazia, por exemplo, as filmagens quando tinha alguma missão de acompanhamento, e durante algum tempo a empresa também decidiu voar com 2 pilotos para auxiliar no caso de alguma dificuldade que tivesse, né, no avião. Então, nessa época eu tive a oportunidade de fazer voo com um colega que eu admiro muito, o comandante Jordão, e é muito interessante porque é uma tecnologia, como eu te falei, totalmente diferente, né? Assim, a disposição dos indicadores é diferente do que você está acostumado, a disposição dos controles é diferente. Hoje, quando você voa um avião moderno, por exemplo, você tem um painel de alarmes, onde todas as informações de alarmes estão concentradas em um único painel. O Hunter, você tem luzinha espalhada no painel inteiro. Então, só para você ter uma ideia, o freio do Hunter, ele é um freio hidráulico, onde você aciona uma alavanca no manche. Então, quando você... igual a embreagem de moto, tem uma alavanquinha ali, quando você aperta essa alavanquinha, você libera pressão para as rodas, e dependendo do que você atuar nos pedais, vai pressão para uma roda a mais do que outra. Então, é um conceito totalmente diferente do que a gente está acostumado, né? Mas é interessante, poxa, foi um avião que serviu muito à empresa, principalmente nos ensaios de alta velocidade, né? Porque, como eu te falei, você tem uma parte do envelope de voo que a empresa tem que demonstrar que o avião tenha os Embraer 170, 190, os finos, o avião tem que ter um comportamento saudável, mesmo acima da VMO, tá, em condições bem controladas, e para você fazer esse acompanhamento, voos de flutter, né, que são aqueles voos que você tenta excitar oscilação na superfície para ver se tem alguma tendência daquilo ali quebrar, né, ou não. Então, você precisava ter um avião de acompanhamento durante essa parte de alta velocidade do voo, para verificar a integridade do avião durante o ensaio, se soltava carenagem, né, se soltava algum pedaço, e dar apoio para a tripulação durante o desenvolvimento do ensaio. Então, ele serviu muito bem à empresa, né, durante vários anos. Acho que o avião foi comprado por volta de 2002, 2001, e foi vendido agora, se não me engano, 19, por aí. Há uns 2 anos atrás, o avião foi vendido para uma empresa, para uma operação, e ele está voando na Inglaterra hoje em dia. Está até com a mesma pintura da Embraer, né, só trocaram a matrícula, mas mantiveram a mesma pintura que a Embraer tem, que a Embraer usou quando comprou esse avião. Ele veio do Chile, né, na verdade, tinha sido usado pela Força Aérea Chilena e veio parar aqui. Mas é difícil a manutenção de um avião desse, né? Poxa, é complicado. Você não encontra mais peça, né? E às vezes você precisava do avião. Isso é muito interessante, mas você fazer um voo de ensaio, a gente brinca que é um alinhamento de planetas, porque você precisa ter a proposta de ensaio pronta, você precisa ter a instrumentação, todos aqueles sensores que medem as coisas do avião, todos funcionando, você tem que ter a meteorologia adequada, você tem que ter a tripulação adequada, você tem que ter o avião paquera disponível, tem que ter uma telemetria que faz a ligação do avião com o solo para gravar os dados. Então, tudo isso tem que funcionar ao mesmo tempo. E quando você tem um avião mais antigo, com possibilidade da pane, às vezes esse avião era o ponto que impedia você de sair para o ensaio, entendeu? Então, a empresa agora faz os acompanhamentos com outros tipos de avião, né, com uma confiabilidade em termos de manutenção melhor, né, para você ter menos problema de ter que cancelar ensaio por causa do problema do paquera. Entendeu? Certo. Agora é o seguinte, para encerrar, me diz uma coisa, eu sei que o teu blog, o teu canal tem a ver com um trabalho maior que você está fazendo ligado a essa questão da segurança de voo, né? Queria que você falasse um pouquinho desse teu trabalho atual. Ok. Cláudio, é o seguinte, eu saí da empresa tem 1 ano e meio, mais ou menos, né? Mas eu sempre tive voltado para a segurança de voo, como eu te falei, eu comecei em 87 a trabalhar com investigação e prevenção de acidentes, então isso é uma coisa que é intrínseca em mim, e eu tenho percebido que alguns nichos da nossa aviação dentro do Brasil, eles são carentes de informação e são carentes de referenciais na operação do avião, tá? Então,
com isso em vista, eu comecei a trazer informação e divulgar informação dentro do blog e do canal do YouTube Branco Aviação, no intuito de levar referenciais e informação para aqueles operadores que desejam ter acesso a essa informação e desejam elevar o nível de segurança da sua operação. Então, esse é um propósito que eu tenho. Como eu te falei, eu tive muita exposição em investigação de acidente em campo, e é extremamente triste a gente verificar que um acidente aconteceu por aspectos totalmente fúteis, por coisas que deveriam ser de conhecimento básico da tripulação. Se o cara quer errar de propósito, aí é uma opção dele, mas a gente vê também pessoas que entram em situações de risco sem entender o risco envolvido naquela situação. Então, o objetivo do canal do YouTube é trazer essas informações para o pessoal que está na operação da aviação geral, de uma maneira geral, porque eu acredito que tem vários nichos que são carentes de informação e carentes de referencial. E, paralelamente a isso, eu montei uma empresa para fornecer serviços de treinamento em segurança de voo e treinamento em gerenciamento de recursos de equipes, que é o famoso CRM. Então, eu tenho experiência de CRM desde os anos 90, na época que eu trabalhava no CENIPA, eu junto com uma equipe lá no CENIPA, a gente, de pilotos e psicólogos do Instituto de Psicologia da Aeronáutica, nós montamos os primeiros treinamentos CRM da Força Aérea Brasileira em âmbito formal, né? Alguns setores da FAB já tinham, como o GTE e outras unidades, mas de forma global o CENIPA encampou e desenvolveu um treinamento CRM para toda a Força Aérea. Então, lá no final dos anos 90, eu comecei a trabalhar com isso, e é uma ferramenta sensacional em termos de administração do erro humano, né, para você diminuir as chances de que o erro humano provoque algum tipo de acidente. Então, com essa empresa que eu tenho agora, que é a Branco Aviação, eu estou disponibilizando para os operadores de 135, operadores 91, a possibilidade de ter acesso a um treinamento de CRM com base em experiência prática, né? Não é um treinamento teórico, né, com base só em conceitos, mas do que eu aprendi nesses 35 anos que eu estou lidando com segurança de voo, de modo a trazer estratégias realmente eficazes para o tripulante que está na cabine diminuir o seu risco na operação de voo. Bom, Davi, te agradeço pra caramba por essa conversa. Já estou prevendo que a gente vai acabar se falando novamente. Mas, olha, te agradeço muito essa conversa. Obrigado pelo seu tempo aí com a gente, com o nosso público aqui. Agradeço a todos vocês aí que estão assistindo o nosso canal, o canal da Revista Asas. O nosso objetivo, assim como o canal do Davi, é trazer, acrescentar, agregar conteúdo de qualidade, né, para o público que gosta de aviação, seja com entusiasta ou querendo traçar o caminho do profissional, né? Davi, de novo, muito obrigado. Eu que te agradeço por essa oportunidade, Cláudio. A gente está à disposição aí sempre que precisar. Tudo jóia. Gente, até mais aí. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.